Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. E bora bater um papo aí sobre os fatos relevantes que saíram aí do CVBI e do RVBI, né? Saíram ontem à noite, não tive tempo de gravar, então vamos fazer agora de manhã. Basicamente é o seguinte, o CVBI falando sobre fazer a incorporação do BARI e do PLCR, e o RVBI fazendo incorporação do HGFF e do BPFF. Então vamos dar uma olhadinha em cada um deles aqui, como que vai ficar os fundos, né? E trazer uma explicação melhor aqui para vocês. Então aqui a gente já vê. Isso aqui vai para a Assembleia Geral, tanto do BARI quanto do PLCR, né? O BARI, ele já está dentro da casa, ele já é da pátria, né? O PLCR ainda precisa da aprovação do CAD, que é os fundos da Genial que o PVBI adquiriu, né? Então ainda precisa da aprovação do CAD, né? Então por isso até que eles colocaram um prazo um pouquinho maior. Mas, enfim, o CVBI incorporar o BARI e o PLCR, né? Então a gente vê aqui como que estão os três fundos. O CVBI tem um PL de 1 bi, o BARI tem um PL de 423 milhões e o PLCR tem um PL de 190 milhões, né? Vai se tornar tudo um fundo só de 1 bilhão e 600 milhões. E essa oferta que ele está fazendo é uma oferta de 1 milhão, ou seja, vai ficar faltando aqui 400 mil, né? Eu acredito que esses 400 mil é para absorver também o AVBI, que é um fundo de crédito da VBI também, só que ele está na CETIP. E eu vi uma entrevista com o pessoal da VBI há 4 meses atrás, e eles informaram que tanto a VBI quanto o MVBI, que são dois fundos da VBI que estão na CETIP, eles queriam trazer para B3. Então, eu vejo aí uma oportunidade de se fazer isso, né? Então, tanto aqui quanto na proposta do RVBI, é uma captação de 1 bilhão. E aí cabe o AVBI dentro daqui e o MVBI dentro do outro. Enfim, seguindo aqui, tá? A gente vê aqui as vantagens que ele traz, então aumento da liquidez, uma vez que vai ser 3 fundos, né? Potencial ganho de capital, isso aqui vai ter, a gente vai ver um pouquinho mais embaixo, incremento do rendimento, aquisição dos ativos da carteira no VP, né? Vai ser VP por VP, diversificação da carteira e a performance, né? Então a gente vê aqui a comparação dos fundos, né? Cada um deles aqui. Tudo que o PL de cada um deles a gente já viu, né? A quanto ele está sendo negociado. Aí a liquidez, tudo. Aqui vamos para as taxas, que eu quero fazer um comparativo aqui. Aqui, taxa de compra do CVBI IPCA mais 8 e CDI mais 4. E taxa de marcação a mercado IPCA mais 10 e CDI mais 4,2. Do BARI, IPCA mais 8,1, CDI mais 4,6. E tem IGPM também. E taxa a mercado, IPCA mais 11, CDI mais 4,6 e IGPM. Então, assim, esses dois aqui, claramente é um middle risk. Então, assim, eles aqui cabem um dentro do outro, né? Só que o PLCR me pegou um pouco de surpresa, porque o PLCR, ele tem uma pegada mais high grade. Então, a gente vê aqui pelas taxas, né? Taxa de aquisição, IPCA mais 5,9 e CDI mais 2,5. E a taxa de marcação a mercado, IPCA mais 10 e CDI mais 2,2. Então a gente já vê que ele já tem uma pegada mais high grade, né? Mas ainda assim, vão juntar os três aqui, né? Para fazer um só. E aqui como que ele vai ficar após a consolidação, né? Então, aqui os impactos tanto para o BARI quanto para o PLCR. Então a gente vê aí que a grande maioria é impacto positivo. E o que não é a mesma coisa, né? Vai ficar a mesma coisa. Aqui a gente vê o portfólio, como que vai ficar após a consolidação, né? Então, a distribuição por segmento, por ativo. Ó, esse renda preferencial aqui, se eu não me engano, é justamente esse MVBI, tá? Aí, diversificação por vencimento, LTV, alocação por indexador. Então, vai ficar 87% em IPCA, 9% em CDI e vai ter uma partezinha aqui em IGPM também. Então, taxa de marcação a mercado IPCA mais 10 e CDI mais 3,3, bem middle risk.
e taxa de aquisição 9,1, 3,4. A liquidez diária, aqui ele está fazendo um estudo, né? Tentando fazer uma previsibilidade ali, né? E o que ele está fazendo? Ele está somando as três liquidez dos fundos, né? Que aí vai dar um total aí de 3,4 milhões, né? 3.400.000. Ganho de capital potencial, que é o que a gente viu ali em cima, né? Então aqui a gente vê como que vai ficar. Tudo vai se tornar CVBI, né? Logo, dá para você fazer o ganho tanto em PLCR quanto em BARI. Normalmente está mais descontado, né? Então, o CVBI está sendo negociado a 0,94 VP, PLCR 0,89 e o BARI 0,85. Então, tem upside aí do PLCR de 6% e do BARI de 11%. A gente vai ver aqui mais embaixo como que vai ficar. Aí aqui a gente vê o histórico do CVBI, né? Batendo tudo aí. Tem uma rentabilidade de 10% ao ano. Aqui a gente vê o passo a passo, né, para consolidação. Então temos aqui a cota patrimonial de cada um deles, é bem parecido, né, bem próximo um do outro, o PL de cada um e a relação da troca que será patrimonial, né. Então quem tiver 100 cotas de BARI vai receber 99 cotas de CVBI e quem tiver 100 cotas de PLCR vai receber 99 cotas de CVBI. E aqui a gente vê o potencial ganho que tem, né? Então, no BARI, hoje, se você tivesse 100 cotas a 77,43, no pós-consolidação, elas passariam a valer 86,90, o que dá um ganho aí de 11%. E no caso do PLCR, hoje, 100 cotas a 81,27, no pós-consolidado seria 86,90 também, o que dá um ganho aí de 5,8. Só que assim, o mercado é esperto, né? E hoje, esse camarada aqui tá subindo muito. Eu até deixei aqui, ó. Cadê? BARI. Olha aí, 4,2 subindo. PLCR. PLCR tá bem ali próximo, né? Porque não tem um ganho tão grande assim nele. Então, voltando aqui pro relatório. Só para a gente deixar ele aqui. Pronto. Voltando aqui para o relatório, a gente vê que esse camarada aqui já está subindo muito, logo o ganho dele já não vai ser isso tudo, né? E do PLCR, como é bem próximo, né? Então o pessoal não está se expondo tanto assim. Então é isso. Essa aqui é a parte do CVBI. Agora vamos para a parte do RVBI. Tá aqui, RBVI. Então ele vai incorporar aí o BPFF e o HGFF. O BPFF da Plural é a mesma coisa lá nossa, me fugiu o nome agora, do PLCR, né? E o HGFF já está dentro da casa. Então esse aqui precisa ainda de aprovação do CAD. Vamos dar uma olhadinha aqui como que vai ser. Então, aqui é a proposta, né? Aí aqui a gente vê o PL de cada um dos fundos, o RVBI com 780 milhões, o BPFF com 320 e o HGFF com 235. Vai se tornar um fundo aí de 1 bi e 300. Aqui a gente vê as vantagens, né? Então, aumento de liquidez, potencial ganho de capital, mas esse aqui vai ser bem pequeno, né? Manutenção do rendimento, aquisição dos ativos da carteira do VP, também vai ser VP por VP, diversificação da carteira, o tamanho do fundo que vai aumentar e a performance. Então aqui, a mesma coisa lá do outro, né? A gente vê cada um dos fundos, o seu valor patrimonial, o VP de cada um deles, né? E aqui a gente vê o pós-consolidado, né? Também a mesma coisa, muitas coisas aqui a gente vê que vai ficar no positivo, né? A única coisa que vai ficar ruim para o BPFF e para o HGFF é em relação à taxa de administração, que do BPFF é 0,4 e do HGFF 0,8 e vai passar a ser 0,92. Então somente isso aqui, mais o restante, ó, tudo impacto positivo, né? Aqui a gente vê o portfólio dele como que vai ficar. Então alocação estratégica, FIIs líquidos, tudo, por classe de ativo,
tijolo, papel, caixa, as maiores posições. Então, assim, aqui eu vejo algumas posições muito boas, TRXF, PVBI, KNIP, XPML, apesar dessa alavancagem aí, né? BTLG, KNCR, HGRE, HGRU, aí assim, VISC, né? HGE, assim, a gente vê sempre algumas coisas aqui muito boas, né? E alocação por setor, como vai ficar CRI, shopping, laje corporativa, a liquidez dele que vai bater 2 milhões e 600. Aqui o potencial ganho de capital, como eu falei para vocês, é bem pouco, né? Então HGFF um upside de 2.2 e o BPFF um upside de 8.2. Aqui a gente pode pular. Aqui a gente vê o histórico, né? Que é o que ele traz. Então, assim, a gente vê que ele bate tudo também. Aí ele traz até um ranking aqui, mas assim, como ele não cita quais são esses FOFs, eu nem vou dar tanta atenção assim, que ele pode pegar qualquer um ruim e colocar aqui, né, para fazer essa comparação. E aqui a parte do passo a passo para consolidação. Então aqui a gente tem o VP de cada um deles. Então aí já é um pouco mais diferente do que os outros fundos de crédito. Então aqui que a gente vê o seguinte, quem tiver 100 cotas de BPFF vai receber 94 cotas de RVBI. E quem tiver 100 cotas de HGFF vai receber 108 cotas do RBVI, né? RVBI, quer dizer. E aqui a gente vê o potencial ganho, né, de cada um deles. Então, cota mercado 59,59, pós-consolidado vai dar 68,56, 8%. E aqui 72,74, consolidado 68,16, vai dar aí 1,8, uma vez que ele está recebendo 8 cotas a mais, né? E aqui a gente pode ver também como que eles estão sendo negociados já. Eu deixei aqui. HGFF está caindo aí. Está caindo um pouquinho. E o BPFF está subindo um pouquinho. Então, assim, como o potencial deles era bem pequeno, né? Acabou que não mexeu tanto aqui nos valores quanto lá no BARI, né? Então é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é somente isso, né? Bom, para os dois fundos, como eles vão para a votação, a gente vê aqui, isso aqui serve tanto para aqui quanto lá para o CVBI, né? O passo a passo para você votar. Então você pode votar tanto via B3, só você entrar lá na sua conta e votar, vai aparecer, e via Quora, que aqui vai ter todas o que você precisa fazer para conseguir fazer, para você votar, né? Então é isso, assim, eu acho um movimento muito bom, a gente já esperava isso, né? Agora é esperar esse mesmo movimento nos fundos de tijolo, e a única questão que ficou aqui para mim é o seguinte, lá no fundo de crédito do CVBI, eu imaginava que iam juntar tudo no HGCR, só que eu vi que deixaram o HGCR de fora, né? Então acredito que talvez eles possam manter da seguinte forma, o HGCR como um fundo mais high grade, como ele sempre foi, apesar que de um tempinho para cá ele vem se tornando um middle risk, e esse aqui, o CVBI, vai ficar um middle risk, né? Porque assim, se você tiver dois middle risk ali concorrendo entre si, não faz sentido, né? Então acredito que eles vão fazer isso, mais ou menos como a Acneia faz, quando ela tem ali o fundo dela high grade, tem o fundo high yield e tem o fundo middle risk. Então acredito que aqui vai ser a mesma mecânica. E também tem a questão da Vectis, que também foi adquirida pela Pátria, né? Também vai para o CAD, a aprovação do CAD. E o CAD aprovando, vai ficar o HGCR e o VCJR, que é mais um fundo de 1,5 bi. Só que o VCJR, ele é um fundo middle risk, ele é um pouquinho puxado. Então acredito que talvez eles possam se juntar aí, vai ficar um fundo aí com um PL de 3 bilhões e tralalá, e vão tentar trazer ele mais voltado para um high grade. E quanto... e além disso também tem a questão aqui, como eu falei, né, eu imagino a provável incorporação do AVBI, que é um fundo puro CDI aqui, né? Então, assim, juntaria todos eles aqui, né? E no caso lá do RVBI, é somente esses mesmo, não tem mais nenhum outro.
Tem o MVBI, que eu acredito que também caiba aqui dentro, né? Como é uma emissão de 1 bi, a gente viu que vai ficar um pouquinho, quer ver? Vai ficar quanto? A gente tá vendo aqui, 500 milhões ele tá pegando. Então, o MVBI, eu acho que ele tem uns 300 milhões de PL. Então, assim, cabe aqui dentro também, sabe? Vai ficar um hedge fund aqui tudo. Então, assim, eu acredito muito nesse movimento, né? Que vão pegar também o AVBI e o MVBI. E agora é esperar para ver como que vai ficar nos fundos de tijolo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei aí no finalzinho o que eu penso sobre. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E segue lá no Instagram também, o Fi da Questão. E é isso. Valeu, pessoal. Abraço.